Bom, então vamos ver a parte 2 de redução ao primeiro quadrante. E aí eu vou mostrar um exemplo. Vamos supor que eu quisesse calcular o seno de 150 graus. O seno do arco de 150 graus. 150 graus não faz parte daquele conjunto que eu coloquei na tabela. Então, por isso eu botei um ponto de interrogação aí. Vamos ver, ó. Aqui o ciclo trigonométrico, lembrando a vocês que aqui é o seno, né? Aqui é o cosseno, vou levantar um pouco mais. Aqui é o cosseno. Já está aqui o valor de 360 graus, aqui certamente seria 90 graus, ou π sobre 2, tá? Então aqui. Então 150 graus. Olha, se daqui, todos os arcos partem daqui, ó. Todos os arcos partem daqui. Então, ele pode andar nesse sentido aqui, no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Por enquanto, eu vou trabalhar com você somente no sentido anti-horário. Vamos supor, se daqui até aqui, esse arco aqui mede 90 graus, e até aqui vale 180, então eu vou admitir que 150 está mais ou menos por aqui, ó. Aqui seria, eu vou botar um P aqui para indicar o ponto de chegada. Seria esse arco daqui, ó. Partiu daqui, 90, 100, botar, vai mesmo, 100, 150. Podia ser até um pouco mais para cá. Vou traçar aqui, ó. Eu faço isso, ó. Tá? Então é esse aqui, ó, 150 graus. Esse é meu arco de 150 graus. Se eu quero levar esse arco lá para o primeiro quadrante, eu faço isso aqui como eu vou fazer com todos os arcos do primeiro quadrante, olha. Vou fazer assim, assim que se faz quando... Ó. Lembrando a você também que nós temos 4 quadrantes no ciclo trigonométrico. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse aqui de baixo é o terceiro quadrante, e esse aqui é o quarto. Então, a 150 graus, ele está no segundo quadrante. Eu quero mandar ele para o primeiro, eu faço isso. E traço uma linha. Ó. Pronto, tá aqui. Tá? Todos os arcos que tiverem aqui no segundo quadrante, se eu for traçar para o primeiro quadrante, eu traço uma linha pontilhada, paralelo aqui a esse eixo daqui, que é o eixo dos cossenos. Vamos ver, repara bem. Esse arco aqui, ó, de 150 graus, ele tem o mesmo valor que o seno. Olha só como ele está na mesma direção. Se isso aqui fosse uma régua, ó, que esse aqui, ó, vamos botar esse aqui, vou chamar esse aqui de P e esse aqui de P'. Ou seja, esse arco aqui, ó, terminou aqui, é o 150, e esse aqui termina aqui. Por que eu sei que ele termina aqui? Por causa dessa linha aqui, ó, paralela. Paralela a esse eixo aqui, ó, paralelo. E ele vale quanto? Vamos ver quanto ele vale. Se daqui até aqui é 150, quanto sobra esse pedaço, que é a mesma coisa que esse, ó? Sobra 30, né? 150, 180 total. Daqui até aqui 150 graus, sobrou 30. Então isso aqui também vai ser 30 graus. Esse pedaço aqui é 30, então isso aqui é 30 também. E ele tem o mesmo valor do seno. Olha a linha pontilhada aqui, ó. Se eu fosse ver aqui quanto vale o seno, porque isso aqui é o eixo do seno, o seno de 150 graus, eu também iria ter o seno desse P aqui, ó, que é 30 graus. A gente sempre mede o ângulo onde ele para. Então, olha aqui. Então, eu cheguei à conclusão que o seno de 150 graus, ele é igual ao seno de 30 graus. E quanto vale o seno de 30? Aí a gente já tem na tabela, né? Lembra aquela tabelinha que eu passei para vocês na parte 1? Né? O seno de 30 vale 1/2, né? Então, seno de 30 é igual a 1/2. Logo, o seno de 150 graus, que é a mesma coisa, também vai valer 1/2. Então, o segredo é assim. Os arcos que caem aqui, 150, 160, 170, você sempre traça uma linha pontilhada para lá para cair no primeiro quadrante. Caiu no primeiro quadrante, o que ficar sobrando aqui vai ser o mesmo valor daqui. Geralmente é 30, 45, 60, são aqueles arcos que eu falei com você que a gente iria trabalhar.
tá? Então daí, ó, 160 a gente sempre vai igualar. No primeiro quadrante ele vai ter o mesmo valor do seno ou do cosseno. Você vai ver no outro caso que a gente vai ver quando cai aqui no terceiro quadrante para mandar para o primeiro quadrante o que tem que fazer, tá bom? Então vamos deixar para o próximo. Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho um outro exemplo aqui para você. Se fosse, por exemplo, se eu quisesse saber o seno e o cosseno do arco de 120 graus. Então eu quero saber o seno de 120 graus, que eu não sei quanto vale, e o cosseno também de 120 graus, que eu não sei quanto vale. Então, eu calculo mais ou menos, lembra que eu falei que aqui seria o eixo dos cossenos e esse aqui seria o eixo dos senos. Eu calculo mais ou menos aonde é que está o meu arco, né? Aonde ele termina o meu arco de 120 graus. Bom, até aqui é 90. Então ele passa um pouco de 90, um pouquinho à toa de 90, né? Então eu mais ou menos eu calculo, digo mais ou menos que ele está aqui, ó. O ponto dele 90 para 100, depois 120, aqui, ó, mais ou menos. Esse é o P. Ele seria esse aqui, ó. Eu faço assim, ó. Pronto. Ele começa aqui, ó, esse arco aqui, ó. Esse arco aqui tem 120 graus. O que eu vou fazer? O que eu expliquei para você? Faço uma linha pontilhada para lá, o primeiro quadrante. A ideia é reduzir para o primeiro quadrante. Marco aqui um ponto, por quê? Eu tô vendo que eles vão ter seno iguais, ó. Senos iguais, tá vendo? Ó, aqui, vamos supor que isso aqui fosse uma régua. Aqui, ó, vou botar minha régua aqui, ó. Fosse uma régua, isso aqui, ó, teria o mesmo valor, tá? Então, seno eu já sei. Mas igual aqui, olha, a desse arco aqui, ó. Bom, se aqui é 120 graus, né? Se daqui até aqui dá 120 graus, o que sobra para cá, para chegar a 180, é 60. E aqui também vai ser 60. E eu tô vendo que o seno é igual. Então eu já posso chegar à conclusão, fazer aqui, que o seno de 120 graus é a mesma coisa que o seno de 60 graus. É só olhar, lembrar da tabelinha do seno de 60 graus, né? O seno de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, esse é o mesmo valor do seno de 120. E o cosseno? Olha, vamos ver o cosseno. Vamos traçar a linha lá para o cosseno. Cosseno. Aqui vai estar o cosseno de 120 e aqui vai estar o cosseno de 60. Aqui, a eixo do cosseno aqui, ó. Eles são opostos, olha. Quer dizer, vai ser a mesma coisa do de 60, só que com sinais diferentes, tá? Então, o cosseno de 120 graus vai ser menos o cosseno de 60 graus. Olha, o cosseno de 60 graus é 1/2. Mas como tem o menos antes, vou fazer mais para cá. Como tem o menos antes, menos 1/2. Aí você chegou à conclusão que o seno de 120 graus vai dar raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 120 graus vai dar menos 1/2. Recordando aqui com você, ó. Recordando aqui com você por quê? Olha, sempre em direção à seta é positivo. Quer dizer, eles têm o mesmo espaço, só que aqui, para o de 60 graus, aqui é o lado positivo. Porque olha só, do zero em direção à seta é positivo. Já do outro lado é negativo. Então eles vão ter o mesmo valor, só que com sinais trocados. Um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Quer dizer, se eu estivesse pedindo o seno de 60 só, seria mais 1/2. Mas como eu quero é o de 120, é o mesmo valor, que é 1/2, com o sinal de menos que está aqui. Bom, vamos passar para o outro ângulo. E se por acaso eu quisesse achar o seno e o cosseno do arco de 210 graus, já não seria mais no segundo quadrante, porque o segundo quadrante vai de 90 a 180. Né? 210 passa de 180. 210 estaria mais ou menos por aqui, o ponto de extremidade dele. Ó. Vou botar aqui, ó.
esse seria o ponto de extremidade dele. Viria daqui, que todos os arcos começam aqui no ponto A, né? Começa aqui, esse arco aqui mede 210 graus, tá? 210 graus. Eu quero calcular o seno de 210 graus e o cosseno de 210 graus. Então vamos rebater ele para o primeiro quadrante, lançar ele lá para o primeiro quadrante, porque a redução do primeiro quadrante significa mandar ele para o primeiro quadrante. Então vou lá, vamos mandar ele para o primeiro quadrante. Então faz isso aqui, ó. Deixa eu fazer até com uma caneta de outra cor, para você ver como ficaria isso aí, tá? Então vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Então vamos lá. E já vi que esse pedaço aqui, ó, que eu vou saber quanto vale esse ângulo, é igual esse pedaço aqui, ó. Né? Ele tem, ó. Vamos ver o seno dele. Primeiro vamos descobrir que pedaço é esse. Quanto mede isso aqui? Olha, se daqui a aqui mede 180 e esse pedaço aqui dá 210, é sinal que esse pedaço aqui sobra 30. 30 para cá e 30 para cá. Agora vamos ver como é que se comporta o seno de 30 e o cosseno de 30. Eu já sei que eles vão ser opostos ou vão ser iguais. Se for o seno de 30, ó, o seno de 30 vai ficar do lado positivo. Olha o seno aqui, ó. Então é positivo porque sempre em direção à seta é positivo. Já o seno de 210 já fica negativo. Eles vão ter o mesmo valor, só que com um sinal diferente. Aqui, ó. O mesmo pedaço, daqui, ó, daqui até aqui é o mesmo valor, só que com um sinal diferente. Então vamos primeiro logo matar a charada aí e resolver o seno de 210. O seno de 210, mas é aqui, ó. Seno de 210 graus vai ser igual a menos o seno de 30 graus. O seno de 30 a gente sabe que é meio. Então o seno de 210 graus vai ser menos um meio. E o cosseno? Vamos ver o cosseno. O cosseno a gente vai pontilhar para cima, né? Porque o cosseno é para cima. O eixo do cosseno é esse aqui. Então a gente vai pontilhar para cima. O de 210 dá negativo, que é contrário à seta. E o de 30 dá, ó, dá positivo. Então eles vão ter sinais contrários. Então o cosseno de 210 graus também vai ser igual a menos o cosseno de 30 graus. E eu estou fazendo aqui embaixo, não está nem aparecendo. Agora sim, agora apareceu. Cosseno de 210 vai ser igual também menos, né? Negativo, ó, são contrários, né? Aqui, ó, positivo e negativo. E quanto vale o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2, né? Então, cosseno de 210 graus será igual a menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Essa é todos os arcos que caírem aqui no terceiro quadrante, você vai, para você mandar lá para o primeiro quadrante, você vai fazer essa linhazinha aqui assim, ó, e saber quais são os valores que faltam ou que passam de 180 e falta para chegar até o ângulo. Ok? Legal? Então vamos partir para mais um exemplo. Agora vamos ver no quarto quadrante. E agora, se caso o ângulo fosse de 215 graus, 215 graus não é no segundo quadrante, porque do segundo quadrante é de 90 até 180. O terceiro também não é, porque é de 180 a 270, então ele fica mais ou menos aonde? No quarto quadrante. Ele começa aqui no ponto A, onde todos os arcos começam, vem para cá, 180, 270, tá próximo a 360, né? Então seria 315 graus, ficaria aqui. Como é que eu rebato ele lá para o primeiro quadrante? Olha só. Assim, dessa forma. Cada um tem uma maneira diferente para a gente poder fazer, ó. Ele é esse arco aqui, ó. Deixa eu desenhar ele aqui para você. Fazer com outra caneta, outra cor, né? Esse arco aqui que vem daqui, ó, começa aqui e parou aqui. Aqui é o ponto dele, é o ponto P. E pelo que eu tô vendo aqui, ele tem o mesmo valor que o arco de... Aqui, ó, esse arco aqui é o mesmo valor que esse. É o arco de 45 graus. Deixa eu fazer aqui também, ó. 45 graus. Por que 45?
É fácil a gente entender, né? 45 mais 315, esse pedaço aqui vai chegar a 360, né? Então, 45 graus. Pronto. Agora vamos ver como é que tá. Ó, já tracei aqui a linha do cosseno. Mas vamos primeiro ver o seno. O seno. O que vai acontecer com o seno? Ó, se fosse o seno de 45, daria positivo, porque o seno aqui, em direção à seta, é positivo. E o de 315 seria negativo. Então, eu já posso dizer que o seno de 315 graus é igual a menos o seno de 45 graus. E você já sabe, pelo que a gente já aprendeu, que 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então vai ser menos raiz quadrada de 2 sobre 2. O de 315 graus, seno de 315 graus, vai ser igual a menos raiz quadrada de 2 sobre 2. E o cosseno? O cosseno é o mesmo. Todos os dois estão indo para cá, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o de 15, continuando para cá, de 15. Aqui está o P, o P', que é o de 45. É o mesmo, então é positivo. Então, eu diria apenas que o cosseno de 315 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Não apareceu nada, né? Aqui, ó, 315 dá menos raiz de 2 sobre 2. De 315 graus seria... É o mesmo, tá vendo aqui, ó? É o mesmo. Todos os dois aqui positivo. Então, eu diria que o cosseno de 315 graus é o mesmo que 45 graus, que é também raiz de 2 sobre 2. Só que um deu positivo e o outro deu negativo, né? Então, eu digo que o cosseno de 315 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Quer dizer, em outras palavras, a gente tem que saber só se, mandando para o primeiro quadrante, se só vai ser o mesmo sinal ou sinal diferente. E descobrir quais são os ângulos que a gente precisa trabalhar com eles, certo? Então, depois a gente vai ver mais exercícios sobre isso, tá bom? Até a próxima aula.